Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 5, Davi recebe de Jonatas o arco. Mas não é a arma que vai fazer com que um homem vença uma guerra, e sim aquele que é o comando, aquele que dá a direção, que é o Senhor nosso Deus. Pois a tribo de Benjamim, ela era especialista no arco e na funda, mas a tribo de Judá não era especialista. Então, poderia ter sido Saul usado a funda para derrubar o gigante. Mas não é a arma, e sim é o Deus que prepara o homem para usar a arma. Pois Davi usou a funda e venceu o gigante, mas Davi era habilidoso, conforme os benjamitas. Ele tinha habilidade em ambas as mãos, tanto como na destra como no canhoto. Mas, observando a palavra do Senhor, quando lá em 1 Samuel, no versículo, em 1 Samuel no 30, quando Davi ele está em Ziclague, Davi vai guerrear contra os amalequitas. E lá no 31, nós vamos ver que acontece o pior. Saul morreu. E Saul, quando ele vê a habilidade dos filisteus com arco e flecha, Saul se desespera com aqueles arcos e flechas, porque Saul, ele era de uma tribo a qual tinha essa habilidade. Então ele viu a habilidade dos homens, a destreza dos homens com a arma, e ele pensou somente na habilidade humana, mas ele esqueceu do sobrenatural. Ele esqueceu de Deus. Quando nós vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver algo extraordinário. Davi, ele fala, eles, Jonas e Saul, que trouxeram para a tribo de Judá a habilidade com arco. E Davi chora pela morte de Saul. Mas o mais interessante não é a arma que vai fazer o homem vencer a guerra. Apesar de que, para cada guerra, Deus, ele nos apresenta uma arma para que nós possamos estar lutando. Mas quem vai vencer a guerra é aquele que dá a direção. Porque quando Davi ele estava em Ziclague, e os amalequitas invadiram aquela cidade quando ele havia saído para guerrear, e não deixou nenhum soldado, e foram levados todos os familiares daqueles soldados, e as mulheres e a família de Davi. Davi procurou o sacerdote e pediu a estola sacerdotal, o efode, para ele pedir ao Senhor e consultar o Senhor: posso ir eu àquela guerra? E o Senhor assim permitiu. Então, não é a arma, porque lá em 1 Samuel, no 17, quando Davi se depara com o gigante, ele estava preparado, porque lá no campo da solitude. Mas ali, quando ele olha para o gigante, ele fala para o gigante: quem és tu, incircunciso? Quem és tu, incircunciso, para levantar-se contra o meu Deus? A tribo de Benjamim era conhecida por sua habilidade com a funda. Juízes, 20:16, relata que 700 homens da tribo eram canhotos e especialistas em usar a funda, sendo capazes de atirar pedras com grande precisão, acertando alvos, como
de um fio de cabelo.